A dermatologista, a doutora Renata Castilho, bem-vinda. Hoje você veio salvar a paleta, porque você, né, está no destaque, tá todo mundo no Total Look, você viu, né? Isso aí. Doutora, que coisa boa. Mas, ó, hoje o assunto é muito legal, porque eu acredito que uma das coisas que traga mais harmonia é a questão do olhar, né? Isso. O rejuvenescimento como um todo no rosto, ele está muito associado à sobrancelha, a essa parte, né, dos olhos. E hoje você vai contar o que a gente tem, né, disponível para deixar aquela sobrancelha levantadinha, com aquele olhar mais aberto, sem cirurgia plástica. Exatamente. Bom, então hoje a gente tem inúmeros recursos, né, Carol? E essa é uma queixa muito comum no consultório, então os pacientes chegam falando mesmo: doutora, quero melhorar a região ali do olhar, quero fazer uma abertura do olhar. Muito se tem falado do efeito Fox Eyes, né? Então quero fazer aquele arqueamento da sobrancelha e a gente consegue sim fazer esse arqueamento com inúmeros recursos, né? Então, trouxe aqui algumas coisas para demonstrar para vocês o que a gente consegue fazer, sem que seja um procedimento cirúrgico, né? Quer começar do que seria o mais simples? Vamos lá, Carol. Vamos do mais simples. Vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que a gente costuma indicar é a famosa toxina botulínica, né? Então, o nosso Botox, que além de remover as ruguinhas, de tirar aquelas linhazinhas que a gente não quer, pezinho de galinha, linhas finas, a gente consegue fazer pontos que fazem uma abertura e um arqueamento da sobrancelha. Então, a gente trouxe aqui a bonequinha para mostrar que quando a gente aplica alguns pontinhos avançados de toxina botulínica, então, por exemplo, na cauda da sobrancelha, a gente tem um músculozinho que contrai e leva o olho para baixo. Quando a gente coloca a toxina botulínica ali, ele relaxa, então automaticamente ele já abre. Então é bem legal aplicar aqui. Uma outra questão também, quando é possível, de acordo com as linhas de expressão da paciente, é deixar essa lateral um pouquinho mais solta e aplicar a toxina em pontos mais mediais. Porque o frontal, quando ele se contrai, ele já leva também um pouquinho a sobrancelha para cima. E para não perder essa naturalidade, né, doutora? De ter essa área aqui, né, com os olhos assim, mexendo, né? Doutora, a gente consegue ficar aqui atrás? A gente já vira a bonequinha para mostrar pro pessoal, até para os meninos conseguirem mostrar bem certinho. E essa questão, então, de deixar essa altura aqui mais molinha e aí utilizar os pontos mais centrais. Mais centrais, Isso, Carol, muitas vezes não é possível. Então, por exemplo, se a paciente tem as ruguinhas de expressão muito baixas e muito próximas da sobrancelha, a gente precisa escolher. Ou a gente tira a linhazinha de expressão ou a gente deixa um pouquinho mais solto. Então, isso vai depender do tipo de linha de expressão que a paciente apresenta. E, doutora, assim, na sua opinião, enfim, a maneira como você lida ali, principalmente com a toxina botulínica, que, gente, é algo muito seguro. Eu fiz ontem, chega um monte de perguntas. Tenho medo, Carol, nunca tive coragem. Coragem, mas medo do quê? É muito seguro. Toxina botulínica é o mais seguro que existe, né? É extremamente seguro, é um procedimento que eu falo, as pacientes falam assim, doutora, toxina, ouvi dizer que vicia, eu falo vicia porque é tão bom o resultado que você vai querer sempre fazer. Então, assim, praticamente não tem contraindicação e a gente consegue fazer toxina de todo tipo, né? Tem paciente que gosta daquele efeito mais soltinho, mais natural. Tem paciente que fala, não, doutora, eu já gosto mais paradinho, tudo mais relaxadinho, então a gente consegue fazer também. Dá para fazer para arquear a sobrancelha, que é a nossa pauta de hoje. Sim. E dá para fazer também com a sobrancelha mais retinha. Homem, por exemplo, sempre mais retificado, para ficar super natural. Em homem faz parte, mas eu te perguntar exatamente isso. Quando é a primeira vez ali que a paciente está fazendo a toxina, você vai aos pouquinhos, espera ver o resultado depois de alguns dias e se precisar, levanta um pouco mais? Exatamente. Eu, na verdade, eu gosto de fazer a toxina botulínica. A gente sempre tem um retorno em 15 dias, né? Que é um tempo que já pegou, então a gente consegue avaliar ali o que precisa. E eu gosto de deixar um pouquinho mais solto e um pouquinho mais natural. Por quê? Se aí, no caso, eu quiser baixar um pouquinho ou eu quiser colocar um pouquinho mais, eu consigo. Se na primeira aplicação eu já deixo tudo mais travadinho, mais baixinho, aí eu não consigo mudar tanto. Entendi. Então eu sempre tenho essa conversa para paciente para a gente ter esse recurso no nosso retorno. É isso. Mas a gente faz com um médico, né, que tem aí a capacitação e etc. Vamos pro próximo? Faz toda a diferença. E aí, hoje um recurso muito utilizado também, Carol, são os bioestimuladores de colágeno. Então esses dois são os principais que a gente tem no mercado. A gente tampou aqui a marca, mas só para vocês saberem que são produtos diferentes. Então ácido polilático, né?
e aqui hidroxiapatita de cálcio, que são o que a gente mais usa. Uma coisa que eu gosto de explicar muito para as pacientes é a questão da têmpora, né? Então, muitas vezes a paciente chega se queixando do olhar caído, já essa região muito flácida, e aí eu explico que no processo de envelhecimento a gente tem uma reabsorção temporal. Então, quando a gente faz bioestimulador ou até mesmo em alguns casos o preenchedor, a gente consegue elevar o rosto como um todo e inclusive abrir o olhar. Jura? Exatamente. E aí, onde é feito esse o bioestimulador é que a boneca ela não tem o aprofundamento, mas só para vocês entenderem, seria nessa região aqui da têmpora. Então, quando a gente aplica nessa região aqui, a gente tem um rejuvenescimento, a gente fala que é um ponto muito importante, porque tanto do terço superior do rosto, da região malar, quanto da própria sobrancelha em si. Então, não adianta a gente querer fazer um rejuvenescimento, fazer um Fox Eyes, se a gente não trata essa região aqui, que é extremamente importante. Mas nesse caso, volumiza ou não volumiza? Não volumiza, não precisa volumizar. Em alguns casos, quando a gente já tem uma reabsorção importante com uma depressão, a gente tenta recuperar o volume, repor o volume que era alguns anos atrás. Né? Como eu falo assim, a gente tem medo de mudar, mas o processo de envelhecimento traz muitas mudanças. Sem dúvida. Né? Então, as estratégias também tem que mudar, exatamente. né, então a gente tem que ir de acordo com a necessidade ali. Então isso é muito importante. E temos aqui os fios, né? E os fios de PDO, que são queridinhos hoje, né? Então deixa eu mostrar aqui. A gente tem dois tipos, Carol. Então os lisinhos, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, ó. Se você quiser colocar ali... Eu acho que no branco. Aí, eu acho que na mão fica melhor, meninas. Vamos ver. Não sei se dá pra pegar. Mas que o fundo é branquinho. Vamos ver. Branquinho, vamos né? ver se vai dar. Vamos ver. Pra mostrar que é um fiozinho, como se fosse um fiozinho de cabelo. Aqui acho que dá pra ver, ó. Aí, pronto. Isso, pode botar aí. Então, esse é mais fininho e esse é um pouquinho mais grosso. O fininho a gente utiliza ele especificamente para fazer um estímulo de colágeno, então deixar a pele mais firme, que é importante para a sustentação ali da região do olhar. E o fiozinho mais grosso, que são os espiculados, a gente faz, deixa eu fazer um desenhozinho aqui, Carol. A gente faz pontinhos como se fosse uma âncora, aqui na região da cauda da sobrancelha. E aí a gente traciona, a gente puxa, então a gente consegue abrir ali o olhar. Então aquele olhar que está muito caidinho, a gente consegue fazer esses pontinhos. Por ele ter essa garrinha, ele enrosca ali no tecido e aí a gente consegue tracionar e fazer uma abertura do olhar. Doutora, eu já vi os fios, enfim, barriga que dá para diminuir flacidez, essa região para afundar um pouquinho, levantar, né, aqui para diminuir aqui. Agora, para a sobrancelha, é possível colocar então nessa região e tracionar? A gente consegue colocar eles um pouquinho mais laterais, não tanto central. Não tão central, Para a gente levantar mais a região da cauda da sobrancelha. Então, aquele olhinho que está caído, né? Quando o paciente deseja aquela abertura do olhar, a gente coloca o fiozinho aqui e puxa para cima para dar aquela abertura e arqueamento da sobrancelha. E tendo a toxina botulínica junto, você tem aí uma longevidade. Uma soma de resultados, é o que eu sempre falo. Dura mais tempo, né? Geralmente eu gosto de associar, né, os tratamentos para a gente ter um protocolo mais efetivo. A toxina é muito importante também que o paciente aplique a toxina antes de fazer o fio, até pela segurança ali no momento da aplicação. Então a musculatura está relaxadinha, não tem perigo daquela musculatura muito forte, de repente mobilizar o fio. Entendi. Então eu prefiro fazer primeiro a toxina e aí na sequência a gente aplica o fio de PDO. Tá certo. Tem perguntinha já? Daqui a pouquinho? Temos novidade também aqui, ó. Tem máquina aqui. Vou lá e já volto, que a gente vai mostrar a tecnologia, que eu acho maravilhoso também. Você fala assim, cara, eu não quero nada invasivo. Tá bom. Tem tecnologia para quem não quer nada invasivo. Agora, uma coisa eu vou te falar. O que é muito bom também é a proposta de uma tecnologia. Não quero bioestimulador, não quero fio. Ainda tô com medo lá da toxina botulínica, que eu acho que não deve. Temos tecnologia, doutora? Temos, principalmente num caso de uma paciente muito jovem, Carol, que ainda não tem flacidez, que ainda não tem tanta linha de expressão, mas que quer fazer aquela abertura do olhar, como é o caso da nossa paciente, né? E hoje a nossa modelo é a Abel, Isabel Cristina, que tá com a gente sempre, com esse rostinho de boneca. Vamos lá, vamos então contar. Então, o ultrassom microfocado é um grande queridinho para inúmeros tratamentos, já trouxe ele aqui, Carol. Então, para flacidez, para melhora de contorno e tudo mais. E a gente também consegue utilizar ele para melhorar essa região aqui do olhar, né?
Então a gente vai aplicar aqui na modelo. Ele é um pouquinho desconfortável, mas dá para suportar. Dependendo da sensibilidade, a gente consegue fazer anestesia, tá? Tá. Então, ó, para todo mundo ver, não é invasivo, tá? Essa é uma ponteira específica para olhos. Tá. É, específica para olhos. A gente programa ele de acordo com a área que a gente vai aplicar. Certo. Tá? Então, a gente seleciona aqui a região que a gente vai aplicar e começa. Eu vou começar, tá? Tá. E eu gosto do ultrassom microfocado porque o resultado é imediato. Isso. Você olha no espelho, é diferente o lado do outro. Nós vamos mostrar aqui. Ele já tem um efeito imediato de ancoragem muscular, né? Aham. E a produção de colágeno ainda vai começar depois de um tempo. Então, o resultado final, embora ele já melhore na hora, o resultado final ainda não foi obtido. Ele ainda vai melhorar mais. Vai melhorar mais. E doutora, falando de ultrassom microfocado e de a área da região, né, facial, é médico que tem que fazer, né? Sim. Essa é uma pergunta importante. Né? A gente pensa que por conta de ser um aparelho, não ser invasivo, não tem grandes riscos, mas na verdade você tem que conhecer muito bem a anatomia da região que você está aplicando, né? Então tem alguns pontos que a gente não pode aplicar, né? Então, por exemplo, aqui região temporal, a gente não pode passar o aparelho, região muito perto aqui da fronte, a gente também não passa. Além de ter que saber todos os parâmetros, a profundidade Sim. do que você está fazendo. Corporal, outras especialidades, né? Que complementam aí, enfim, os consultórios, etc., as clínicas, pode, né? Isso. Até onde eu sei, porque eu gosto dessa parte também, viu, gente? Eu gosto de dizer direitinho que pode, que não pode, que tá ali, enfim, para todo mundo ter segurança e confiança nos profissionais sem correr qualquer risco, certo? Exatamente. Tem perguntinha do público enquanto a gente vai aplicando aqui na Isabel para vocês verem já um lado e o outro, hein? Cá, obrigada, um beijo. Tá Esses procedimentos têm alguma contraindicação? Não. Então, quem tem diabetes, mulheres grávidas, né, ou que estão ali também tentando, cor de pele, etc. Então, diabetes, não, né? Geralmente não tem problema nenhum, a não ser que esteja muito descompensado. Isso a gente vai conversar ali durante a consulta. Tá. Gestante, Carol, a gente não faz por uma questão de protocolo, a gente não faz nada em gestante. É verdade. Né? Porque se acontece alguma coisa com o bebê, às vezes a dor, às vezes o estresse, então a gente não faz. Não compensa e ninguém faz teste para isso, né? Qual grávida vai dizer, ai, vem Exatamente, a gente não faz teste em gestante, então a gente acaba não fazendo. Cor de pele não, pode fazer em qualquer fototipo, desde as mais branquinhas até as peles negras, então pode fazer, né? São pouquíssimas contraindicações, então algumas doenças autoimunes, se tiver descompensado, tá. Infecção no local da aplicação, mas no geral é super tranquilo. Mas a tecnologia também para doença autoimune, doutora? Ou também. Mais esses outros que a gente comentou Todos, aqui? Carol, Todos. dependendo, claro que assim, se tiver em tratamento, se estiver tudo tranquilo, praticamente nada tem contraindicação, tá. né? Mas se estiver descompensado, a gente precisa de repente ter uma interconsulta ali com o reumatologista. Porque nada, embora não seja invasivo, ele causa um processo inflamatório para a produção de colágeno, Exatamente, né? Exatamente. Então, algumas doenças a gente precisa conversar melhor. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Aline, beijo. Quais são os profissionais habilitados para aplicar a toxina botulínica? Isto é polêmico. Exato. Doutora, sinta-se à vontade se você não quiser responder. Isso é um assunto que dá pano para manga, assim, né, Carol? Hoje em dia a gente sabe que os conselhos autorizam muitas profissões a aplicar. O que eu vou falar da minha parte? Quando a gente vai avaliar um paciente, né, nós médicos, a gente avalia como um todo. Né? Então, a parte de saúde, a gente acabou de falar, por exemplo, de doença autoimune, se aquela região pode ser aplicada, se as medicações que ele está usando vão ter alguma complicação ou não, se vão interagir. Então, não é só a técnica de aplicar, porque isso é muito fácil, a gente pode ensinar para qualquer um e ele pode aplicar. Mas eu acho que é tudo o que envolve um organismo humano, né? Mas hoje a gente sabe que os conselhos acabam liberando. Eu vou dizer só brevemente uma questão, que eu sou uma pessoa muito prática quando eu, enfim, relaciono essas coisas. Tá? Só para vocês pensarem. O problema não é a aplicação, né? Muitas especialidades podem ter um conhecimento, podem ter uma capacitação. O problema é se dá errado. Quando dá errado, quem trata? Quem que você procura quando alguma coisa dá errado? Pronto, já falei só isso para pensar, certo? O que eu acho também... Diga, doutora, e a gente vai para mais Não que não possa dar errado com o médico. Exatamente, mas quem... A gente está ali já
prontinho para dar sequência para o que aconteceu. Quem trata entendeu? Então, quando você pensa, aconteceu tal coisa, você procura, né? Quem vai fazer o tratamento. Na tela, quem escreveu pra gente. É a forma que eu penso, tá, gente? Aí cada um tem o direito de pensar como quiser. Marlene, obrigada, um beijo. Qual o melhor procedimento para vinco na glabela? Vamos lá. Vamos lá. Então, primeira coisa a gente precisa fazer... O que é a glossa mesmo? O que é glabela? Vamos glabela é essa região frontal aqui entre as sobrancelhas, tá? Então, tem paciente que demorou muito tempo para começar a fazer a toxina botulínica, Carol, e aí cria um vinco. Então, só a toxina botulínica, embora melhore muito, não vai tirar. Tá. Então, primeiro passo, toxina botulínica para relaxar a musculatura, porque senão a gente seca gelo. A gente relaxa, ele continua contraindo, continua fazendo bravo, né? Então, não adianta. Então, primeira coisa, toxina botulínica. Depois, a gente consegue fazer fio de PDO liso, né? E hoje tem alguns ácidos hialurônicos muito fininhos, a gente não pode preencher uma área de risco, mas muito fininho em pápula a gente consegue fazer para melhorar aquele aspecto de cicatriz que fica ali. Ah, legal, legal. Tem muita possibilidade, né? Tem muita possibilidade, muita. Vamos dar uma olhada como é que tá? Você quer fazer mais uns tirinhos? Aí eu chamo de tirinhos. Mais 2 tirinhos, então, só pra gente dar uma... 2 tirinhos enquanto eu vou agradecer. E aí a gente vai comparar um lado e o outro. Gente, tem muita coisa. Vou deixar o Instagram da doutora. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ter uma boa conversa com o profissional, né? O profissional entender a nossa queixa é o fundamental, né, doutora? Enquanto você vai limpando a Isabel, eu vou passar o contato do seu consultório. Eu vou deixar um telefone que é o 3341-8441. 3341-8441. E o Instagram, @doutorabreviadorenata.castilho. @doutorabreviadorenata.castilho. Vocês já encontram o trabalho da doutora. Vamos ver como é que tá esse olhinho, Bel. Lembrando que no consultório, a gente faz um tempinho um pouco maior, mas já dá pra ver. Olha isso, gente. Vamos ver, ele vai mostrar de cima, aqui, ó. Esse aparelho é demais. É na hora. Ó, tá vendo a altura dessa sobrancelha aqui e essa aqui embaixo? Sim, sim. Acho que dá pra completamente. Ver bem. Incrível. Vamos, assim, vira só um pouquinho. Isso, Bel, aí, pronto. Ah lá, gente, aonde fez, tá vendo que onde tá mais vermelhinho? Olha, fez um desenho. Sim. Mas a Bel é linda. Mas pode terminar a sua sessão pra ficar igualzinho dos dois lados. Agora a gente faz outro lado. A Bel é da Max Fama, @maxfama _oficial. Obrigada mais uma vez. É um prazer, Beijo, Carol. Bel, até a próxima. Beijo, doutora, obrigada. Tá vendo? Agora tem um outro detalhe, que aqui não é polêmico. Todo mundo pode e deve usar.